Olá, ouvintes do podcast de Viagem Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula, trazemos dicas, experiências e histórias de viagem para inspirar e ajudar nos seus planos de conhecer o mundo. Bem-vindos, ouvintes do podcast do Mari pelo Mundo, a mais um episódio. Hoje eu estou aqui com a Mari e a gente tem como convidado o Carlos Eduardo Cadu, como ele é conhecido, como ele se apresentou para a gente, que é de Brasília e trabalha... Ele não é de Brasília, ele é de São Paulo, ele contou para a gente que é de São Paulo, mas ele mora em Brasília, e trabalha com a Bancorbras, que é um clube de turismo. E esse é o nosso tema de hoje, o que é um clube de turismo, como funciona, várias dúvidas, várias dicas que a gente vai dar aqui no podcast sobre esse clube. E então fica ligado e vem conhecer com a gente o Cadu e a história dele. Cadu, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E, Cadu, vamos começar exatamente com isso, né? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, né, a tua história com turismo, porque é sempre legal a gente saber qual é a paixão que as pessoas que trabalham com turismo têm, porque realmente acho que sou suspeita para falar, somos, né, Mari? Uhum. Mas é uma coisa que apaixona, né? Uma profissão, é uma área de atuação apaixonante. Então, conta um pouquinho essa tua história com turismo e depois fala para a gente, afinal, o que é um clube de turismo. Perfeito. Olha, como vocês falaram, né, é uma paixão, né? Isso corre no sangue, nas nossas veias, no nosso sangue. É uma alegria trabalhar com turismo, né? Sempre, eu falo para todos os meus amigos que o turismo hoje é artigo de primeira necessidade, né? Todas as pessoas precisam de fazer turismo, precisam necessariamente de dar um tempo, fazer um pit stop para recarregar as suas baterias. Então eu falo, imagina nossas convenções, os nossos eventos de turismo, a gente só fala de alegria, a gente só fala de coisas boas, de receber. Isso é bíblico, receber bem, fazer o bem, né, para as pessoas, eu acho que isso é maravilhoso. Então eu sinto muita alegria e muita felicidade de trabalhar com o turismo. Bom, como vocês já falaram, né, eu não sou de Brasília, eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Estou em Brasília há 23 anos. Comecei minha vida profissional no turismo, na União de Hotéis, mais precisamente no Holiday Inn em Ribeirão Preto. Foi lá que eu comecei a minha vida, dentro da hotelaria. Aliás, do Holiday Inn, eu fui para a Accor, trabalhei muitos anos na Accor, né, na área comercial. Depois eu fui para a Atlântica, né, a Choice, na época era Atlântica Choice, hoje é só Atlântica. Trabalhei aqui num um grupo privado aqui chamado Grupo Bitar, que tem várias unidades em Brasília, e depois entrei na Bancorbras. Já estou há 14 anos na Bancorbras, muito feliz por trabalhar naquilo. Eu trabalho naquilo que eu amo, né? Então, quando a gente faz aquilo que a gente ama, a coisa fica muito mais fácil. A gente vai trabalhar com alegria e com felicidade, né? E viajar, para mim, é tudo de bom. Mesmo quem não trabalha no turismo sabe disso, sabe do que eu estou falando, né? A viagem é algo assim fantástico, é místico, é uma coisa assim que não tem palavras para explicar a alegria de quando a gente vai viajar. Eu tenho poucas e muitas experiências de viagem, né? Eu viajei muito, mas eu acho que é pouco, né? Então eu preciso viajar mais, eu tenho um planejamento estratégico desenhado para os destinos que eu quero conhecer durante a minha vida, né? Eu quero conhecer ainda muitos países, quero conhecer muitos lugares no Brasil, porque o Brasil também é um país maravilhoso, é um país cheio de riquezas naturais, é um país que tem um povo maravilhoso, um povo acolhedor. Então, isso faz com que a gente apaixone cada vez mais pelo nosso negócio. E por incrível que pareça, né, trabalhar no turismo, o Brasil e o mundo é muito grande, mas você conhece todo mundo, é impressionante. Todo lugar que você vai, você tem um amigo que trabalha no hotel, você tem um amigo que trabalha no receptivo, você tem um amigo que trabalha numa companhia aérea. Então, quando reúne, é uma festa, é uma alegria, né? E eu tive o privilégio de conhecer alguns destinos maravilhosos que me encantaram. Eu costumo falar isso em todas as minhas experiências, em todas as minhas reuniões que eu faço com os nossos clientes, com relação aos destinos que eu já fui. Eu já fiz alguns passeios, como o cruzeiro fluvial pela Europa. Meu Deus, esse passeio é algo assim encantador, né? Então, o seu hotel ele está andando com você. Você visita vários países sem sair de dentro do seu hotel. O seu hotel está navegando junto com você. E se você, geralmente são navios pequenos que comportam 170 pessoas, né? São navios extremamente intimistas, vamos dizer assim, com o mesmo glamour, com a mesma qualidade de gastronomia e de atrações, né? Então
Esse navio ele é pequeno, ele para em qualquer lugar, ele não precisa de ter porto, ele navega em águas rasas, né? Então você chega, entra numa cidade na Alemanha, por exemplo, você para assim, desce, vai conhecer a Alemanha, volta, almoça, 5 horas da tarde você volta para o seu hotel, que é o seu navio, tira o sapatão assim, estica a perna assim, passa um castelo no meio dos seus dedos do pé. É uma coisa assim fantástica. E a gastronomia vai de acordo com a região que você vai passando. Você vai passando pela Baviera, você come as comidas da Baviera, toma as bebidas da Baviera, e as comidas e as bebidas são renovadas a cada parada, então é tudo fresquinho, é tudo maravilhoso, né? Então, são os exemplos que eu tenho, tem outros exemplos aqui que gostaria de compartilhar também, mas são muitas coisas, né? Quem sabe a gente possa ter um dia só para falar sobre destinos, sobre passeios, né? Tive também em Turks and Caicos, uma ilha no Caribe, que é algo assim incrível. Também você vê o fundo do mar à noite, só para você ter uma ideia. Você olha assim no mar, você vê o fundo do mar à noite. Lá eu fiquei hospedado num hotel chiquérrimo, né? Tinha mordomo, era uma coisa assim de doido. Então, é isso que a Bancorbras preza, esse atendimento personalizado, essa customização, né? Essa curadoria, isso tudo que nós queremos entregar para os nossos clientes. Estamos cada vez mais aperfeiçoando nesse caminho, nesse rumo. Estender o tapete vermelho para os nossos clientes, porque a gente às vezes a gente nós somos clientes também de vários segmentos, né? Então a gente fica tão triste, né? Isso que eu ia comentar, realmente, é um outro olhar, né? É um viajante que trabalha com turismo, que sabe a responsabilidade que é também trabalhar com turismo, né? Porque tem a Sim. parte boa de poder viajar e encontrar todos, mas também tem uma responsabilidade muito grande de cumprir com as expectativas, né, do viajante, do Sim. cliente e tudo, e também desfrutar, porque senão a gente fica com a cabeça só ali tentando trabalhar o tempo inteiro no meio de uma viagem, né? Então, é uma profissão desafiadora e, ao mesmo tempo, muito linda. Muito. É apaixonante, como eu disse no começo, né? Nós, por exemplo, hoje está acontecendo muito, os executivos saírem de viagem com as suas famílias, ele vai trabalhar no hotel e a família vai para a piscina, vai para o mar, vai aproveitar, e ao final da tarde ele também vai aproveitar. Depois da pandemia começou a ter esse comportamento também. Eu fiz muito isso durante a pandemia, né? Recentemente eu fiz isso também lá em Porto de Galinhas, fui trabalhar e ao mesmo tempo fui me divertir também, fui para a praia, fui curtir. Então isso é um novo comportamento, né, dos turistas. Já vem acontecendo. Hoje as pessoas já estão voltando a trabalhar, mas o home office ainda propicia isso, né? Ninguém mais exige que você fique na cidade quando você trabalha. Você pode ir para qualquer destino, desde que você tenha uma boa internet, que você possa fazer seus trabalhos, suas reuniões online, sem nenhum prejuízo para a empresa e nem para ninguém, né? Então, é muito bom. O turismo é algo assim sensacional, né? Eu sou suspeito de falar, mas eu tenho muita coisa para falar sobre o turismo, viu, gente? Eu acho que as empresas que estão atentas a essa mudança, né, do perfil, são as empresas que conseguem atender melhor hoje. Não digo empresa em todos os sentidos, a hotelaria, os transfers, os guias, todos, né, que entendem que tem ali um momentinho que tem que parar para resolver um assunto urgente, que tem um momento que, né, tem a família toda está junta desfrutando. Então, eu acho que é muito, muito interessante. A gente ama falar de turismo e a gente ficou muito curiosa com a questão do clube de viagens. A gente conhece, mas eu acho que muitos dos ouvintes não conhecem. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa da gente escutar um pouco mais. Sim. Bom, a Bancorbras, vamos começar a falar sobre a Bancorbras, né? Ela já existe há quase 40 anos, né? Ela é uma empresa que ela foi criada por ex-funcionários do Banco do Brasil, do Banco Central. Começou lá com o seguro, né? Fazendo todos aqueles serviços que o Banco do Brasil não podia fazer, que era o seguro e o consórcio, né? Para servir os funcionários do Banco do Brasil. E também surgiu aí o Clube Bancorbras, uma ideia extremamente brilhante, um produto extremamente atual. É impressionante, é mais quase 40 anos aí de vida e um produto ainda atual. Lógico, a cada dia a gente tenta melhorar, a gente tenta colocar o produto mais aderente às necessidades dos nossos clientes. Mas o Clube de Turismo Bancorbras é uma facilidade que veio desde a sua concepção para facilitar as viagens das pessoas, né? Como assim? Você paga uma pequena taxa de adesão
E você pode escolher, nós temos hoje, por enquanto, nós temos duas modalidades, né? O executivo e o superior. Dentro da categoria executivo e do superior, existem na categoria duplo e triplo, né? Então, você paga uma taxa de adesão e contrata uma dessas duas categorias, single e duplo, de acordo com o tamanho da sua família. E cada título tem direito a 7 diárias por ano, né? Então, e você pode se programar e fazer a sua viagem para resorts, para o Brasil e para o mundo inteiro, que é isso que é legal, né? Então, você vai pagando as suas parcelas, suas mensalidades, e você tem aí 7 diárias para você usufruir tanto no Brasil quanto no mundo, né? E com segurança, com garantia. Nós temos, como eu falei para vocês, nós temos o suporte a hospedagens, nós temos descontos em passagens aéreas, nós temos o clube de vantagens, nós temos várias vantagens além das diárias, né? E o que é legal, nós conseguimos fazer com que o nosso produto, exemplo, meu próprio, né? Eu estive agora num resort em Porto de Galinhas, e eu fiz pela Bancorbras, que eu tenho 5 títulos, né? Entendeu? Num resort all inclusive, que é uma outra facilidade, é um outro serviço que a gente oferece. Nós temos as políticas de alimentações todas incluídas, que a gente cobra isso parceladamente dos nossos clientes. Hoje a Bancorbras mudou bastante, o produto mudou bastante, que você não precisa ter um título só, não. Você pode ter quantos títulos você quiser no seu CPF, desde que você tenha capacidade para pagar essas mensalidades. Quantos que você quiser, você pode ter na Bancorbras, né? E nós temos outras empresas dentro do grupo também, que caso você aconteceu algum problema, como a pandemia, né, aconteceu, nós transformamos diárias em seguros de automóvel, residenciais, nós transformamos diárias em consórcio, para que ninguém tivesse prejuízo, né? Então, isso que é a diferença da Bancorbras, né? A seriedade com relação aos nossos clientes. Nós temos sempre uma solução pensando mais no cliente do que em tudo, né? Então, isso é uma diferença. Na pandemia, nós nos antecipamos, nós prorrogamos os prazos de utilização, né? Prorrogamos sem ninguém fazer lei, sem ninguém fazer nada, nós já tínhamos prorrogados os prazos para a utilização das diárias. E tivemos, hoje a Bancorbras tem o clube de viagens e a empresa de turismo, né, que é uma operadora, uma agência de viagem, que também tem produtos, como tem Maioridade, é o nosso carro-chefe. Nós temos um produto chamado Maioridade. Antes da pandemia, nós estávamos fechados, já tínhamos vendido praticamente todo o grupo para Andaluzia, né, na Espanha. O que a Bancorbras fez? Devolveu todo o dinheiro sem estresse, sem nenhum custo, nenhuma despesa, nenhum prejuízo para ninguém. E aí vamos fazer esse grupo agora, refazer, agora em março, se Deus quiser. Então, é isso que eu falo, a seriedade do nosso produto, né? Você tem essas 7 diárias que você pode também complementar. Olha, você não compra só diária, né? Você compra o aéreo, você compra o transfer, você compra o aluguel de carro, você compra outros produtos e você tem vantagens, preços, descontos incríveis conosco. Então, você faz a sua viagem tranquilo, a gente vai cuidar de tudo para você e com responsabilidade que você vai chegar lá e vai ter um bom serviço. Nós queremos um excelente serviço. Às vezes, a gente depende muito de terceiros, né? Mas nós temos muito critérios com relação à escolha de parceiros, né? Nós falamos dentro da empresa que nós não temos fornecedores, nós temos parceiros, porque nós não queremos relacionamento de curto prazo com os nossos fornecedores, porque nós queremos que ele preste o melhor serviço para nós. E é assim que a gente vive por 40 anos, né? Porque o imprevisto, ele acontece, né? Acontece. O que diferencia é como você consegue lidar com ele e atender o cliente da melhor forma e encontrar outros caminhos para não estragar a viagem. Não estragar. Porque quando você sai para a tua viagem, você só quer ser feliz, né? Você não quer mais nada. Você quer ser feliz, sair, chegar em casa e contar para todo mundo onde você foi, como você foi, o que você viu de novo, qual foi a sua experiência gastronômica, quais são os novos lugares que você conheceu, qual foi a sua faculdade que você cursou, né? Porque cada viagem que eu faço é uma escola, né? Principalmente para o exterior, que você aprende geografia, história, você aprende religião, você aprende tudo numa viagem, né? Então, eu adoro viajar.
e principalmente conhecer novos destinos, né, para entender. Eu sempre me coloco assim, quando eu vou viajar, falo, como é que será que é um nativo aqui? Onde que ele mora? Qual que é a casa dele? Como é que é lá na casa dele? Como é que deve ser a geladeira dele? Eu não sei se você já tiveram esses pensamentos. Eu gosto de ir também, não só conhecer os lugares turísticos tão comuns, né? Eu gosto também de conhecer onde as pessoas, os nativos vão, quais são os bares que eles frequentam, quais são os supermercados que eles fazem compra, qual é o dia a dia deles. Essa experiência eu também gosto de fazer. E falo a todos também, façam isso, experimente uma experiência do nativo, que também é muito legal. Porque é uma outra característica que já está em uso há muito tempo, mas agora mais forte, é você ter novas experiências. Todo mundo quer ter experiência, todo mundo quer conhecer o novo, né? O que vai te surpreender, né? Então, a experiência hoje, principalmente com relação à gastronomia, né? Locais pequenos, eu estive também, uma viagem que eu fiz em Portugal, eu estive em Évora, lá é uma cidade, dentro de é uma fortificação, lá tem várias tasquinhas. Tasquinhas são pequenos restaurantes que cabem 16 pessoas no máximo. Então, você tem que fazer uma reserva, porque a mulher do dono que faz a comida e o dono que a recebe e serve todo mundo. Mas você entra lá, é uma experiência gastronômica fantástica, que da entrada você já faz a harmonização com o vinho, aí o prato principal, e vem o outro prato principal, aí vem a sobremesa, todo harmonizado com vinhos depois licoroso, você sai de lá carregado, né? Porque é tanta bebida boa, é tanta comida. Eu estou citando exemplos só de Portugal, mas o mundo é rico em gastronomia, o mundo é rico em tantas coisas, né? E o Brasil também não é diferente disso, né? Eu amo o meu país. E às vezes um mesmo viajante faz uma viagem que é para não pensar em nada, só relaxar, depois faz uma viagem para descobrir tudo e visitar tudo, depois faz uma viagem em família, que o foco é a criança, depois faz com o cara. Então, assim, um único viajante tem 1000 formas de viajar, né? Então, Sim. eu estava lendo que o clube tem muitas parcerias, né? Então, como funciona essa seleção dos hotéis e dos destinos? Olha, as nossas parcerias, como eu já falei, são de muitos anos, né? Então, nós já temos os nossos parceiros que sempre estão conosco, eles nos oferecem a melhor qualidade, o melhor preço, porque nós temos os limitadores para pagar o hotel, e também nós temos a modalidade de antecipação de diárias. Quando a gente tem um relacionamento bem legal com o hoteleiro, a gente antecipa, a gente compra valores antecipados com a rede hoteleira, né, para que a gente possa garantir os nossos lugares e garantir uma boa hospedagem, excelente hospedagem para o nosso cliente e com custo-benefício perfeito, né? Mas nós temos, por exemplo, todos os principais hotéis do Brasil estão conosco, graças a Deus, e há muitos anos, né? E a cada dia entram novos hotéis, né? Cada dia entram novos hotéis. Hoje entra um outro hotel Fazenda. Agora está tendo outras modalidades como glamping, né, hotel de glamour, né, e é uma mistura de glamour com camping, né, virou glamping, hotéis de experiências. Nós estamos especializando não somente em hotéis, nós agora estamos ficando cada vez mais especializados em meios de hospedagem, né? Nós queremos ter casa, nós queremos ter navio, nós queremos ter pousadas, todos os tipos de, de unidade habitacional nós queremos ter dentro da nossa empresa, tá? Porque isso é importante. Nós temos vários perfis dentro do nosso clube, e nós queremos atendê-los. Todos eles vão ser muito bem atendidos. É lógico que o que caiu muito bem no gosto do brasileiro foi os hotéis all inclusive, né? Porque as pessoas, como você já disse, né, Mário, muitas pessoas, primeiramente, eles vão conhecer tudo, desbravar, conhece a região toda. Depois, já conhece aquele destino. Ah, por que não ir para um resort lá, que a gente vai ficar dentro do resort, a gente já conhece tudo. Nós vamos ter comida, bebida, tudo já pago para todos nós, a gente não vai ter nenhum outro custo adicional, a gente compra as passagens, então isso caiu muito no agrado do brasileiro. E a procura maior aqui para os nossos clientes são para hotéis de all-inclusive ou pensão completa. De preferência, all-inclusive, né? Quem É que a é, grande maioria.
Qual é o perfil do público de vocês? Porque hoje a gente vê os que reservam em cima da hora, os que se planejam, os que querem pagar no É, local. São tantas formas possíveis, né? E sim, aí tem as vantagens. a vantagem, o perfil do nosso cliente é um cliente que se programa, que ele possa fazer a sua reserva com uma maior antecedência, porque as disponibilidades são limitadas, né? Porque você imagina, são mais de 100 mil clientes. Se todo mundo quiser ir para aquele hotel, fica difícil, né? Então a gente vai, quanto mais cedo fizer a reserva, melhor para ele, que ele vai garantir a sua estada. Né? Mas hoje a Bancobrás, ela atende plenamente quem quiser viajar agora. Quero viajar agora, quero ir para o hotel agora. Ele pode fazer a sua reserva também. Mas o grande perfil são pessoas que se programam, pessoas que têm ali as suas continhas certinhas, que gostam de cuidar das suas contas e também muito mais importante, como eu já falei no começo, que é cuidar também do seu lazer. Então ele já vai pensando, e é impressionante que a Bancobrás ela entra nas famílias brasileiras, e quem cuida disso geralmente são as mulheres, né? Porque é um facilitador, você paga uma taxinha lá por mês e você pode se hospedar no melhor resort do Brasil. Você pode viajar e ficar num excelente hotel pelo mundo, né? Então a mulher fala: bem, você vai trocar de carro? Tudo bem, mas você vai pagar Bancobrás, porque eu quero também viajar com as crianças no final do ano, né? Então tem essa jogada também. Então, quem pede, quem cutuca, geralmente são as mulheres, né? E por falar em mulheres, vocês são o mundo, né? Tudo gira em torno de vocês. Vocês são maravilhosos. Então, eu acho que o produto nosso tem muito disso. A nossa faixa etária está na média 56 anos, mas olha, nós recebemos todos os clientes de todas as faixas etárias, ou seja, todo mundo é muito bem-vindo, nós acolhemos todos os nossos clientes são muito bem-vindos. A empresa Bancobrás é uma empresa extremamente acolhedora, ela acolhe a a todos os gêneros, ou seja, é uma empresa que tem produto para cada um. Né? Então, todos nós somos seres humanos e temos muito respeito pelos seres humanos. Né? Então, Interessante que quando a gente vira mãe, do nada a gente passa a ser organizadora de viagem de sim, grupo, de porque grupo. é todo um lazer ali que as férias logo chegam e tem que ter uma programação e tem que dar certo para todo mundo. É impressionante. Não é? Aí a gente precisa de um apoio, de uma estrutura para a gente conseguir dar conta disso, porque É. não. E quem cuida? Quem cuida? É você, Mari. E sempre tentando agradar gostos diferentes, né? E Sim, necessidades É. diferentes, porque sim, sim. mesmo dentro da mesma família, viajarem Tem gostos diferentes. gostos Uhum. diferentes, necessidades, e sim, quando a criança pequena é uma coisa, adolescente é outra, o marido já quer um negócio diferente, né? Então, e Cadu, conta assim, uma curiosidade minha, quais são os destinos principais dos clientes, os destinos que eles mais gostam, que você percebe? Sim, no Brasil, as pessoas, os nossos clientes, em primeiro lugar, é o Porto de Galinhas, né? Nossa, como os clientes adoram aquele destino de Porto de Galinhas. Mas nós temos procura por Maceió, nós temos procura por Salvador, Fortaleza, Gramado, e por incrível que pareça, Caldas Novas, ainda aqui pertinho, tem muita procura, sabe? Nós temos muita procura ainda por Caldas Novas. Mas os destinos, assim, que não sofrem sazonalidades, porque o Nordeste brasileiro não tem o tempo bom 365 dias por ano. Algum dia chove um pouquinho e tal, mas lá pode ir qualquer dia, que é calor, todos os dias, né? Gramado tem as suas datas de maior movimento, né? Que também é um destino muito procurado, praticamente o ano inteiro, né? E, então as pessoas, principalmente quem mora no Nordeste, querem ir para Gramado, né? Querem conhecer, sentir o friozinho, né? E no exterior, nós temos aí Portugal, né? É a porta de chegada na Europa, porque nós temos um voo saindo aqui de Brasília, né? Que chega em Lisboa, e de lá é feito as conexões. Mas é Portugal, e depois é os Estados Unidos, né? Com Orlando, Miami, Nova York. E depois é aqui na América do Sul, nós temos Argentina, Chile, né? E temos o Caribe, que é um destino muito procurado, Punta Cana, né?
e Cancún. São os destinos mais procurados do mundo e do Brasil. E a gente atende todo mundo, porque por isso que é importante os parceiros, né? Principalmente companhia aérea, porque nós não seríamos nada no Caribe, na América Central, se nós não tivéssemos uma companhia aérea que operasse voos direto até Panamá, que de lá fazem as conexões muito práticas, muito rápidas, né? Então, toda a cadeia de fornecimento do turismo é muito importante, né? A Bancorbras é o que é por vários fatores, principalmente por toda a cadeia de fornecedores que nos cercam, né? Então, porque senão, se você não tiver a facilidade de transporte, a facilidade de receptivo, de hotéis, a gente não é nada, né? E eu acredito que nós teremos aí muita procura agora para o internacional. Deve haver um aquecimento aí com a esfriada um pouco da pandemia, né? Porque hoje no Brasil, o que aqueceu muito foram as viagens regionais, né? Não sei se vocês já perceberam isso. As pessoas estão viajando de carro, né? Talvez pela dificuldade ou pelo preço do aéreo, né? Então as pessoas estão viajando mais próximo de casa. Mas olha, os hotéis estão cheios, os hotéis estão sempre muito bem, com boa ocupação, né? Então as pessoas estão utilizando os seus automóveis ou alugando um carro pela Bancorbras com desconto, mas estão fazendo as suas viagens, né? Também. E também com aéreo, que eu estou indo viajar agora, fevereiro, estou indo para Camusim, não sei se vocês conhecem esse destino também, eu vou conhecer, né? Eu vou conhecer perto de Jericoacoara, mas eu não conheço Camusim. Eu quero trazer depois para vocês essa experiência lá, como é que foi. E é um destino que não tá muito badalado, não, mas é um destino novo e que tem muitos atrativos que o povo brasileiro gosta, principalmente o calor humano, qualidade de praia, a exclusividade, né? Então, não é um destino muito lotado, muito cheio. Então, eu quero experimentar. Como eu falei, né? Eu tenho um plano de ação para a minha vida e, se Deus quiser, eu vou conseguir colocar em prática. Uma dica nova que depois a gente vai querer saber. Sim, Camusim. Vocês já ouviram falar, né? De Camusim. Você tem que ir até Jericoacoara de avião, depois você tem que pegar um transporte. Para poder ter vários períodos de férias, então faz vários. Sim, depende do tamanho da sua família, depende do seu perfil, tá? Mas nós temos, você pode adquirir um título e, por exemplo, vocês querem ficar, são 7 diárias, você pode fazer 2 apartamentos, um conjugado para colocar você e seus filhos por 3 Hoje há dias. muita gente que viaja sozinho também, se quiser fazer vários períodos de 7 dias, aí ele faz faz mais de um plano que inclui 7 dias. Não, por exemplo, se ele quiser, ele não precisa ficar 7 dias. Por exemplo, ele Então, ele ele quer tendo um título. 7, depois mais 7, depois mais 7, tudo dentro de um ano. Sim. Ou se não, ele pode, por exemplo, ele pode usar uma diária em São Paulo, aí, Avenida Paulista, por exemplo, usa uma diária. Depois ele vai para o Guarujá, usa mais 2 diárias lá. Depois ele vai para Campos do Jordão, fica mais 4 diárias lá, entendeu? Ele não precisa usar 7 de uma vez. Ele pode usar uma diária, ninguém vai usar uma, né? Mas ele pode usar 3 diárias em Portugal, 2 diárias na França, entendeu? Tudo dentro desses 7. Se ele for precisar de mais, ele vai comprando múltiplos de 7, entendeu? E se, por exemplo, faltar uma diária, ele pode comprar uma diária avulsa, também que nós vendemos diária avulsa, para ele não precisar comprar um outro título. Nessa escolha de tantos destinos, tantas opções, tem um apoio para o cliente? Sim. Nós estamos vivendo um momento agora, tá? Um momento de como a gente fazia essa operação anteriormente, né? Nós temos o CSC relacional, que ele é preparado, ele é capacitado, treinado, os hoteleiros vão lá, vivenciam, fala sobre produto, fala sobre destino, eles participam de muitos PROCAPs, programas de capacitação no destino, vão conhecer, eles têm um vasto conhecimento na nossa central, no nosso CSC, né, no nosso call center, podemos dizer assim, né? E o que nós estamos criando de novo? Nós estamos criando o concierge. Esse concierge, ele vai ser a pessoa que vai conhecer de tudo. E também nós queremos também envolver os nossos clientes, tá? Os clientes vão poder compartilhar as suas experiências junto com os nossos novos clientes, com pessoas que querem viajar através de uma mídia social que a gente pretende ainda desenvolver, para que os clientes conversem entre eles
compartilhem essas experiências e vão com mais propriedade fazer uma viagem, né? Porque eu viajo bastante visitando as filiais e nessas filiais eu chamo alguns clientes para conversar. Porque eu quero saber das dores deles, eu quero saber o que eles pensam, né? E o que eles mais adoram é compartilhar experiências de viagem. E quando eu falo as minhas, somando as deles, meu Deus, olha, é o ponto alto da nossa reunião, sabe? Então, todo mundo tem carência de informação e nós estamos desenhando isso com muita propriedade, sabe? Falar não só do hotel, mas falar da gastronomia, de um ponto turístico de relevância. Nesse hotel, olha, você pode levar o seu pet, que ele é um pet friendly, você vai ter isso. Você subindo assim a ladeira, já tem uma igreja que é a coisa mais linda, tem um museu 3 quadras para baixo. Vivenciar isso que é gostoso, porque é difícil, né? Na internet você vai com uma visão, chega lá é outra, e agora se você compartilhar com pessoas que realmente são honestas no seu passeio, você vai ter informações aí muito importantes para você viajar e ficar muito feliz nessa viagem. Eu adoro, tá? Se vocês quiserem, o destino que eu já fui, porque existem muitos tabus, né? Ah, tal lugar é assim, papapá. Aí você vai lá, vivencia, mas, gente, não foi assim que eu vi, né? Não é bem assim. É um pouquinho, mas olha, se você por aqui é diferente, né? Ah, porque lá o pão é não sei o quê. Não, pão é não sei o quê aqui, mas eu fui em outro lugar que o pão é assim, né? A comida não é tão cara, porque se você descer 2 quarteirões, São Paulo a gente fala quarteirões, né? 2 quarteirões para baixo, você vai ter uma outra comida, uma gastronomia mais regional, muito mais barata do que lá nos pontos turísticos. Então, isso é legal a gente compartilhar, né? E nós vamos fazer isso. Nós queremos estender a todos os nossos clientes esse serviço de concierge. A gente já faz com CSC, mas nós estamos ampliando isso. Isso não é conversa, não, isso é real, vai acontecer, vai ser uma realidade, né? Que a gente vai poder realmente assessorar os nossos clientes para viajar, os turistas, para o Brasil e o mundo todo, com propriedade as pessoas voltarem e poder compartilhar isso com os outros clientes nossos. Né? É tão gostoso, né? Você poder... O destino é um só, né? Cada destino é único, o planejamento é necessário, mas a experiência, cada uma vai ter a sua, né? Vai ter a sua, vai ter a sua. Gente, é verdade, a gente vai... Por exemplo, porque eu adoro conhecer esses lugares que eu já falei para você. Mas eu não tenho muito... Um perfil meu, eu não gosto de ir em museu, não gosto. Eu acho que museu você tem que ir para conhecer só museu, porque museu é uma coisa muitos detalhes que você vai ter que ver e acontecer, né? Para ir para conhecer museu, você tem que ir para conhecer museu. Gente, eu amo, não tem nada, eu acho maravilhoso o museu, não tem nada contra. Só que eu tenho, assim, na minha cabeça que eu tenho que conhecer, eu tenho que saber onde que é o museu. Por exemplo, eu fui no Museu do Louvre, quis conhecer lá Mona Lisa, Hermafrodita, as principais peças lá e fui embora, porque eu tinha que conhecer outros lugares, né? Eu não tenho tempo de ficar lá. Mas eu sei que tem muitos turistas que adoram museus, que entram, estudam, garimpam cada obra de arte lá, cada peça que tem lá dentro, né? Mas eu sou diferente. Então, por isso que você falou, né, Mário? Cada um tem seu perfil, né? De cada um, e o que conecta a pessoa com aquele lugar também é diferente. Tem gente que vai para um destino porque viu num filme, se encantou, tem gente que vai para um museu porque lê um livro e quer ver como foi a história daquele lugar. Então, assim, a gente nunca sabe exatamente o que move aquela pessoa, né? Então, tem que estar aberto para atender todos Exatamente. esses sonhos. E essa sensibilidade esse concierge vai ter. Né? Ele não vai poder impor o destino, ele vai ter que ouvir e traçar um roteiro dentro daquela ansiedade de cada cliente, da necessidade e da vontade de conhecer o destino da forma do que ele gosta, não do que as pessoas que vão lidar com o concierge gostam. Né? É que nem o DJ, né? Fazer uma comparação. O DJ ele toca muitas músicas que ele gosta, né? Então, às vezes a gente vai para algum lugar e é obrigado a ouvir as músicas que ele gosta, não tem nada a ver. Como é que fala? Seria um tailor-made, né? Seria desenhar para a vontade de cada um de conhecer aquele destino. Qual que é o seu perfil? Mesmo no podcast, a gente tenta variar os temas e os destinos e tal, mas se a gente colocar 10
pessoas falando de um mesmo destino, a gente vai Vai ter ter diferença. histórias diferentes. E eu acho que isso Vai é ter a diferença. magia da viagem, de turismo e de escutar as histórias. Tem vários quesitos que têm que ser observados, né? Por exemplo, todos os destinos mudam. Todos os destinos mudam, né? Exemplo, Disney, próprio Gramado, né? João Pessoa não, Aracaju já mudou, tem outra atração lá na cidade. Então, muda. Então, é por isso que é importante a gente estar sempre voltando, às vezes, para o mesmo destino, como você falou, né? Para a gente, cada vez que você for naquele destino, você vai ter uma visão e você vai ter uma experiência diferente do destino. A gente tem que ser cada vez melhor, né? Nós temos nossa obrigação de ser cada dia melhor, assim como profissional, como produto e como ser humano, né? Nós temos essa oportunidade a cada dia de ser um ser humano melhor, um produto melhor, uma empresa melhor, né? A gente tem esse compromisso. Então, Cadu, eu queria te agradecer mais uma vez pela participação. Foi um bate-papo muito gostoso. Tenho certeza que os nossos ouvintes curtiram, anotaram as dicas, vão procurar saber mais. E a gente vai te cobrar aquela participação também sobre os novos destinos e outros destinos, outras conversas que você quiser para a gente compartilhar aqui as experiências com os ouvintes. Muito obrigada. Eu que agradeço e será um prazer compartilhar, viu? Muito obrigado.